E o último ato de ensino de Jesus é levar esse povo a se separar em grupos de 50. Então Jesus fez um grande milagre social. Ele pegou uma multidão e transformou numa reunião de comunidades. Se a gente souber fazer isso, não tem problema em ter uma igreja grande, uma grande celebração, desde que fique claro que aquela celebração não é a reunião de uma multidão, mas é a congregação de várias comunidades que vieram adorar juntos. Como Jesus fez lá, ele dividiu o pessoal em grupos de 50, de repente você tinha lá 250 comunidades de 50 pessoas, pensando em 12 mil, né, como total. Se a gente aprender esse caminho, aí não tem problema se você tenha nos grandes dias de celebração 5, 10, 12 mil. A questão não é se você tem 12 mil reunidos num determinado local, mas esses 12 mil são resultado do quê? De uma igreja que atrai multidões pela multiplicidade de eventos, ou esses 12 mil são a reunião de várias comunidades pequenas que vêm adorar juntos, por se entenderem partes de uma mesma igreja? Essa é a pergunta que tem que ser posta, porque num grupo de 12 mil pessoas, o camarada está perdido, é uma ilha, não dá para se relacionar com 12 mil pessoas, mas dá para se relacionar muito bem com 50, que foi o que Jesus fez. Ele disse, vamos dividir o pessoal em grupos de 50. E ao fazer isso, ele ensinou várias coisas. Primeiro, ele criou o corredor por pães, né? Por que precisa de dividir o pessoal em grupos de 50? Porque o pão precisa chegar para todo mundo, né? Não é que o pão vai chegar para todo mundo se tem 12 mil seres humanos se acotovelando aqui. Os primeiros comem, os demais não chegam nem a perceber o alimento. Então precisam criar corredor. Para criar corredor, precisa criar comunidades. Segundo, precisamos ensinar esse povo que na competição só alguns comem, mas na cooperação todos comem. Então precisam aprender a cooperar. E terceiro, precisamos ensinar esse povo que uma multidão só faz sentido para Deus se for uma grande reunião de comunidades. Se não for uma grande reunião de comunidades, é uma massa de manobra. E Deus não trata com os seres humanos como massa de manobra. Então eu acho que se a igreja aprender com o movimento de Jesus, não tem problema. Se você tem 1.500, 2.000, 3.000, 10.000, 12 mil pessoas. Desde que a congregação dessas 12 mil pessoas seja o resultado da reunião de várias comunidades pequenas, onde as pessoas interagem, onde elas são conhecidas, onde elas têm nome, porque a identidade da gente nasce na comunidade. Se você não tem comunidade, você perde a identidade. Ninguém sabe quem é você. E se ninguém sabe quem é você, socialmente você não existe. Fisicamente você existe, mas socialmente você desaparece. Não passa de número. E enquanto você está dizendo, estou me lembrando aqui que se assim o é, se isso nós concordamos, então o melhor meio de aferir o sucesso ministerial de quem quer que seja, não é necessariamente o número de pessoas que o seguem. Não. Porque, por exemplo, existem pessoas cuja a igreja, ou a comunidade, ou a instituição tem lá 50 mil pessoas. E o simples fato de ter 50 mil pessoas é como se estivesse dando a ele a chancela de que tudo que diz é certo, de que tudo que faz é correto, e que aquele que às vezes tem 20, 30 pessoas não deve ser ouvido, não tem nada a ser dito. E parece-me que números não são necessariamente aval de presença de Deus e assim por diante. Não, de jeito nenhum. Pelo contrário, o excesso de pessoas sem essa correspondência em grupos pequenos, em comunidades pequenas, é justamente a negação da presença de Deus. Porque significa que os seres humanos estão sendo
reificados, estão sendo transformados em coisa. E Deus não lida com a coisificação, com a reificação do ser humano. Aqui nós estamos aqui com o pastor Ariovaldo Ramos, mas nós vamos ao intervalo agora. Daqui a pouco a gente volta a conversa com ele, temos ainda mais algumas perguntas. Nesse intervalo você vai poder ver a agenda IBPaz, o nosso IBPaz News, e ficar por dentro de tudo que está acontecendo na IBPaz nos próximos dias. Fica aí, toma nota dos anúncios e daqui a pouco a gente volta com essa conversa. Também é pensar. Hoje com o pastor Ariovaldo Ramos. Pastor Ariovaldo, ontem o senhor afirmou que nós estamos, se não perdendo, ou então diminuindo drasticamente o nosso poder de influência enquanto profetas entre essa nação ou entre as nações. Parece que a nossa voz profética vai perdendo a cor, vai diminuindo o seu tom. Primeiro, é possível recuperar? Segundo, o senhor acredita que isso se dará no Brasil? É possível recuperar, sempre é. Porque a fé cristã crê no arrependimento e na ressurreição, no nascimento, na retomada. A nossa fé é uma fé que insiste na possibilidade da renovação. Sempre é possível. Se vai acontecer no Brasil é uma pergunta já mais complexa, porque depende muito do que vai acontecer em relação à nossa postura diante do crescimento. O que está acontecendo é que nós estamos crescendo muito e muita gente significa muito poder. Cabe agora aos líderes decidir se eles vão usar essa possibilidade para levar a cabo a visão cristã de mundo, ou se eles vão usar essa possibilidade para chantagear o mundo. Por enquanto, nós estamos chantageando. Os líderes estão negociando com os políticos, estão dizendo quantos votos eles valem, estão tentando deixar claro para os políticos que se os políticos quiserem ser eleitos vão ter que negociar com os pastores. O senhor acha que essas são maneiras de calar a voz profética? A voz profética pode ser comprada? A voz profética não pode ser comprada, mas o que era que poderia ser profeta pode. Então ele não assumiu a sua vocação profética. A voz profética, eu entendo, é uma ação divina, né, de alerta à humanidade. Agora, aqueles que deveriam ser profetas podem se vender, se calar, se tornarem o que a Bíblia chama de os falsos profetas. Então isso eu acho que é complicado, porque o camarada usa o poder que tem para chantagear, dizer, olha, então se quer ser eleito, eu tenho tantos milhares de votos, então vamos negociar. Isso é usar o poder que tem para chantagear o mundo e não para transformar o mundo. Porque o que a gente deveria fazer era dizer, olha, nós agora somos uma multidão e nós não queremos mais esse tipo de vida. Nós não queremos mais o triunfo da corrupção. Nós não vamos ser coniventes com a penalidade. Nós vamos denunciar. Nós vamos trazer à tona tudo que está aí nos bastidores, devassando a sociedade, prejudicando os necessitados.